Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo então nós vamos falar um pouco aqui sobre os tratamentos biológicos, que são tratamentos aí em nível secundário. E aí que desses tratamentos é o que? Você tem a remoção de matéria orgânica, né? Lembrando aí que o nível secundário você tem remoção de matéria orgânica, seja ela matéria suspensa, seja ela dissolvida, né? E o agente responsável aí vai ser o micro-organismos. Então aqui vão ser transformados, né? Essas matérias orgânicas aí vão ser transformadas em outros compostos pelos micro-organismos. E aí, principalmente, a gente tem aqui a remoção então, de matéria orgânica, mas aí, eventualmente, aí, pode ser movido aí, também nitrogênio e fósforo, né? E também, eventualmente, aí, né, em condições específicas, né, pode ser movidos, então, compostos orgânicos traços específicos aí também. Foi falado, né, o agente principal são os micro-organismos, então vocês estão vendo aqui, né, o exemplo de morfologias, então a gente vai ter micro-organismos do domínio arqueia e bactéria, né, que são taxonomias aí diferentes, né, arqueias e bactérias, e são importantes grupos relacionados com o tratamento biológico. O que é importante destacar, porque depois eles vão ter funções até específicas aí, que merecem ser distinguidos aqui. E aí, como é que vai ser a forma que a gente vai encontrar, então, esses micro-organismos, né? Vai encontrar eles visualmente, né? Como a gente vai encontrar visualmente esses micro-organismos no tratamento biológico? A gente vai estar encontrando eles na forma de biofilme, né? E aí, nesse caso, é um crescimento aderido. Você tem aí os micro-organismos aderidos a alguma superfície, aqui no caso está aderido a uma espuma. Ou você pode ter também essa biomassa suspensa, então você vai ter um lodo aí floculento ou lodo granular, né, forma de grânulos, e aí ele fica sedimentado aí no fundo do reator biológico, que é onde ocorrem então as reações de tratamento biológico, que a gente chama de reator. Esses micro-organismos eles vão ter uma origem, né, e aí em relação à origem eles podem ser distinguidos por dois processos, né, em relação à origem, né. Um deles é a autoinoculação, na qual você vai ter como origem os micro-organismos presentes no próprio efluente. Por exemplo, esgoto doméstico, aí você vai ter os micro-organismos presentes aí do trato intestinal. Então, esses micro-organismos vão ser responsáveis aí também pelo tratamento do próprio efluente. Já a inoculação, né, você traz esse inóculo, esses micro-organismos de outros locais. Então, você vai pegar um lodo de outro sistema de tratamento e trazer até o seu reator biológico. Você também pode fazer, que nem no caso aí, como fica indicado na cartilha da fossa Embrapa, tem a sugestão de você pegar esterco bovino para estar inoculando ali a fossa cética. Então, esse esterco ali você vai ter rico, né, em micro-organismos do trato intestinal de bovinos, e esses micro-organismos vão ser, então, o inóculo, né, para a fossa cética da fossa Embrapa. Aí a gente vai ter algumas distinções, né? A autoinoculação, como ela depende dos próprios micro-organismos, você vai depender do que esses micro-organismos presentes no próprio efluente cresçam e se desenvolvam, se agreguem, né, formando ou a biomassa suspensa ou formando o biofilme. Dependendo da condição, né, principalmente na condição anaeróbia, a gente tem um metabolismo mais lento, né, você tem um longo tempo de partida, você tem um crescimento celular mais lento, né, e você está partindo de um inicial 1.0, né. Você vai utilizar os próprios micro-organismos e aí você tem a vantagem que você tem um baixo custo. Por outro lado, a inoculação, quando você traz o inóculo de outro lugar, né, você consegue reduzir bastante o tempo de partida. Ainda vai ser necessário um tempo de adaptação, né, desse inóculo ao seu efluente. Lógico, alguns efluentes alguns inóculos mais selecionados para o seu efluente na realidade você vai ter um tempo de partida até bem reduzido também em relação à adaptação, né? Inclusive esse outro item aqui, né, quando você pega um inóculo que já mais
específico para uma condição, né, que já está adaptado lá, você também consegue reduzir o tempo de adaptação. Mas, porém, né, você tem o custo de transporte do inóculo. Muitas vezes é apenas o custo de transporte, né? No caso de inóculos mais específicos, eventualmente vai ter o custo até de aquisição, né? Mas isso, né, em inóculos mais específicos. Coisas mais usuais aí seria mais o custo do transporte mesmo. E aí a gente vai ter as condições, né? A gente tem aqui as condições aí de metabolismos, né, relacionadas aos metabolismos dos micro-organismos. A gente vai ter aí o anabolismo, então, no qual a matéria orgânica ela vai ser incorporada à massa celular, né? Então é um crescimento anabólico, né? Uma incorporação na massa celular, né? Então aí você pode fazer até analogia com anabolizantes. E o catabolismo, no qual então a matéria orgânica ela vai ser utilizada como fonte de energia e convertida em produtos estáveis. Produtos estáveis quer dizer o quê? Metano, CO2, H2O e aí energia, né? TP, essas coisas. E aí nesse caso, então você não tem, né? Então você não tem o material indo para massa celular. Assim, aí a gente faz aquelas distinções, né, entre condições aeróbias e anaeróbias. Na condição anaeróbia, a gente tem que predomina o catabolismo, ou seja, a matéria orgânica lá vai virar principalmente metano, CO2, H2S, né, e produtos estáveis. Consequentemente, há pouca incorporação, já que predomina, né, o catabolismo, há pouca incorporação de massa celular, ou seja, a menor produção de lodo, a menor também crescimento celular. Também por isso, então, que o startup, né, a autoinoculação, ela é mais demorada, o tempo de partida é mais demorado quando é na condição anaeróbia. Já na condição aeróbia, predomina o anabolismo, então consequentemente você tem o quê? O crescimento de biomassa lá, então você tem maior produção de lodo. Predomina, né, mas ainda assim nessa condição aeróbia você também tem lá um pouco de catabolismo, né, e aí na condição de catabolismo o produto principal aqui vai ser o CO2, produto estável, né. Mas como eu falei, predomina então anabolismo, então isso quer dizer que uma parte da matéria orgânica vai virar células, então vai ter lodo. E aqui a gente tem uma característica do sistema de processos aeróbios, né, que é o crescimento excessivo de lodo em relação ao anaeróbio, né, que inclusive é um problema ali, né, em relação aos custos de tratamento de esgotos em ETS, que aí você vai ter ali os principais custos, geralmente em ETS, vão ser a energia elétrica para aeração, quando necessário, e a disposição final de lodos, e também no caso do aeróbio é bem excessivo. Muito bem. Aí a gente vai ter as condições que vai ocorrer então, né? A gente tem aqui a condição anaeróbia, sem oxigênio dissolvido. A gente tem aí o aeróbio, então com oxigênio dissolvido livre, né? E aí o oxigênio é o receptor de elétrons. A gente vai ter a condição anóxica, que você não tem oxigênio dissolvido, mas você vai ter nitrato, nitrito, né? NO3 e NO2-, são compostos oxidados que vão ser utilizados como receptores. E a condição facultativa, que representa então uma condição na qual os micro-organismos eles têm uma flexibilidade de sobreviver tanto na condição anaeróbia quanto na condição aeróbia. Então pode ocorrer as reações na ausência ou presença de oxigênio molecular. Essas outras condições aqui então são outras condições aqui então dos micro-organismos. Então e aqui a gente tem várias distinções aí, né? Então, vai ter organismos estritamente anaeróbios, vai ter organismos aí que podem ser facultativos, enfim, anóxicos, aeróbios, extremamente aeróbios, e aí vai, né? Bom, e aí num sistema de tratamento biológico, é importante que a gente vai ter o crescimento aqui de micro-organismos, né? Eles seguem aqui aquelas fases do crescimento, né? Então você tem aqui a fase lag, né, que é o início, né, você tem muito substrato, um início aqui de crescimento, você tem a fase de crescimento exponencial
Então começa a aumentar aqui a biomassa, ao mesmo tempo que você tem aqui o decréscimo do substrato, né? Aí no caso a matéria orgânica ela do efluente. E aí para a gente, né, num tratamento biológico, num sistema de tratamento biológico, nos interessa essas duas fases, que é a fase estacionária e a fase de morte, que são as fases nas quais então a gente tem aqui que na fase estacionária você tem uma estabilidade aí da biomassa e o esgotamento do substrato. E na fase de morte também já está esgotado aqui o substrato, né, a matéria orgânica, ou seja, você já está tirando aí poluentes, né? E ao mesmo tempo, só que também por outro lado você tem a morte celular, né? Mas enfim, depois tem alguns sistemas também que se aproveitam também dessa fase, que pode ser eventualmente interessante também. Aqui as explicações, tudo, né? Cada uma das fases, mas tudo bem, aqui as fontes, né? É isso, gente. A gente se vê então nos próximos vídeos.